Boa tarde a ambos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem aceitado o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é Miguel Moreira, sou gestor de ativos financeiros na Banca Inter Gestão de Ativos em Portugal e hoje tenho comigo o também gestor de ativos, Pedro Fezeta. Juntos, vamos tentar ser breves, nos próximos 20 minutos vamos falar sobre os fundos Banco Inter BPR, que gerimos, mostramos o seu comportamento no primeiro quadrimestre deste ano e finalmente desvendar o que podemos ainda esperar do que resta de 2026. A nossa agenda para hoje começa com a análise da evolução dos mercados financeiros até final de abril e o seu impacto na performance dos nossos fundos. Depois, desvendamos como é que estes estão em termos de alocação de ativos e quais as perspectivas que temos aqui para a frente. No final da nossa apresentação, estaremos disponíveis para responder às questões que entendam colocar-nos. Qualquer pergunta, por favor, abram o ícone do Q&A no canto superior direito da aplicação e escrevam-na durante a apresentação, no final da apresentação, como preferirem. Por isso, coloquem as questões que entenderem ser pertinentes. Ok? Vamos. Portanto, mais um ano a ter como figura central o presidente Donald Trump e as políticas dos Estados Unidos. Começámos com a detenção de Nicolás Maduro e a intervenção na Venezuela. Tivemos também as tensões com a União Europeia, não só pelas tarifas, mas também pelo território da Groenlândia. E por último, o principal evento onde todos os focos estão neste momento, a guerra entre os Estados Unidos e o Irão, em que comunicados, contra comunicados e desmentidos dos vários intervenientes deste xadrez político, como vemos ali na imagem, impactar aquilo que é o sentimento dos investidores. O que é que podemos destacar como um grande efeito que este conflito despoltou? Vamos falar do Estreito de Hormuz, como estava na nossa capa, e este conflito fez rapidamente uma subida de 67% do preço do petróleo. Como sabem, este estreito é responsável por cerca de 20% da circulação do petróleo mundial consumido diariamente. Portanto, o impacto foi direto e muito rápido. Esta subida, queremos deixar esta nota, foi absorvida em parte ou em grande parte pela margem das empresas, levando a que este aumento de preços já foi sentido pelo consumidor, já devem ter sentido, mas foi inferior àquilo que era esperado. Pedro, por favor, mostra-nos agora como é que se comportaram os mercados neste tão atribulado quadrimestre. Vamos a isso. Uma vez mais, boa tarde. E sem mais demoras, temos aqui então a evolução dos nossos mercados. Como podem ver na coluna Year to Date, praticamente toda a verde. Ainda assim temos algumas exceções. O despoltar deste conflito que o Miguel acabou de mencionar em março provocou uma queda dos principais índices, tanto acionistas como obrigacionistas. Ainda assim, não foi tão acentuada como aquela que nós vivemos o ano passado com o Liberation Day e a implementação das tarifas. Já o mês de abril voltou-nos a mostrar a resiliência dos nossos mercados acionistas, com uma forte recuperação e o início de um novo ciclo de máximos históricos. Mais uma vez, o alicerce deste desempenho tem sido os fantásticos resultados empresariais, particularmente das tecnológicas. Os dados de emprego permanecem estáveis e o crescimento económico mundial continua positivo, embora com velocidades diferentes nas várias regiões. Como podemos ver, mercados emergentes, por exemplo, a destacar aqui, por exemplo, Coreia ou Taiwan. O mercado obrigacionista, como podem ver aqui a vermelho, acabou por sofrer mais neste período, já que vimos uma subida das taxas e, como a matemática nos diz, se as taxas sobem, os preços descem. E este aumentar de taxas é um fruto dos receios das subidas de taxas de juros por parte dos bancos centrais, como medida de combate à pressão inflacionária que acabaste de mencionar, oriunda da subida de preços de bens e serviços. Com a disrupção do Estreito, as matérias-primas foram dos ativos que mais se valorizaram, no caso do petróleo e do gás natural. E estes números só não foram superiores porque houve um acordo para a utilização das reservas energéticas e com isso conseguimos controlar as cotações destas matérias-primas. O dólar, que o ano passado foi um grande interveniente e teve uma grande desvalorização, que nós mencionámos nos nossos webinars, que tinha sido um grande trator de valor. Este ano está com um comportamento um pouco mais estável. Ainda assim, os investidores continuam a testar o seu estatuto de ativo de refúgio neste complexo xadrez geopolítico. E como é que isto impactou os nossos fundos? Passo-vos agora a mostrar e começo pela nossa oferta mais conservadora.
Em cima temos o rendimento PPR, que apresentava a fecho de abril um ganho de 0,32%, impulsionado pelas obrigações de investment grade. Por seu lado, aí no gráfico de baixo, temos obrigações PPR, que apresentava uma perda de 0,6%, derivado sobretudo da subida de taxas, que não beneficiou a dívida de empresas nas maturidades mais longas. E agora podem estar a questionar sobre qual a razão para o rendimento e as obrigações estarem com performances dispares. E a razão está na gênese dos fundos. O rendimento apresenta uma duração inferior e uma grande componente de taxa variável, ou seja, obrigações cujos cupons são compostos por uma parte fixa e uma parte variável. Esta parte variável é tipicamente uma taxa, como a Euribor. Com a subida de taxas, os cupons sofreram um incremento e assim acabaram por beneficiar este fundo. Aqui trazemos a nossa oferta perfilada e começamos pelo 25, que tinha um ganho de 0,78%, suportado sobretudo pelas ações dos Estados Unidos e dos mercados emergentes, como vimos no slide anterior, a terem uma boa performance. E o que é que beneficia estas regiões? Tem sistemas como os semicondutores, a inteligência artificial e as suas derivadas. Como detrator, têm sido as obrigações de investment grade, como acabámos de ver nos fundos conservadores. Na parte de baixo temos o 50 PPR, que apresentava um ganho de 2,43%, assente também na valorização das ações norte-americanas, mercados emergentes e com o apoio de uma boa performance dos subjacentes que escolhemos, em ambas as geografias. Mais uma vez, as obrigações de investment grade acabaram por ser um pouco detratoras de valores. Na gama mais agressiva dos nossos perfilados, o 75 apresentou um ganho de 3,5%, uma vez mais suportado pelas ações norte-americanas e de mercados emergentes. E também trazemos aqui o PPR 100, que está prestes a fazer um ano e que é indicado para clientes com perfis mais agressivos. E a sua performance desde o início do ano até o fecho de abril é de 4%, estando também aqui em destaque as ações americanas, mercados emergentes e aqui também se pode dizer as ações europeias, porque já apresentam um peso engraçado neste fundo. Passando para o nosso fundo temático, que explora temas e tendências, o MegaTT, a fecho de abril já levava uma valorização de 9,5%, é obra. Esta performance saiu muito beneficiada da exposição à economia do espaço, a hidrogênio, semicondutores, mas como podem ver, nem todas as apostas foram certeiras e cloud computing, healthcare, videogames e esportes acabaram por ser atratores de valores para este fundo. Importa relembrar que este é um fundo de elevado nível de risco e, por isso, o investimento deverá ser enquadrado numa ótica de uma carteira diversificada, com um horizonte temporal de médio e longo prazo. Portanto, estando vista a evolução dos mercados, como é que isto afetou o desempenho dos nossos fundos? E já que estamos a aproximar do Mundial de Futebol, passo agora a bola ao Miguel para vos apresentar a nossa visão de mercado. Bom, obrigado, Pedro. Vamos lá ver o que é que suportou esta subida do mercado acionista, porque quem não esteja a par, parece que não aconteceu nada desde o início do ano e que está tudo bem, que não há conflitos e que está tudo normal. Portanto, passando agora à parte da visão macroeconómica, vamos destacar os dados e tendências que consideramos mais relevantes e que têm sido o principal motor nos mercados neste primeiro quadrimestre. Começando, naturalmente, pelos Estados Unidos, também porque é o que tem mais peso no índice global acionista, o que tem realmente suportado esta subida, olhando para estas duas imagens, é o crescimento dos resultados das empresas e, sobretudo, as perspectivas futuras. Ao contrário do que se tem sucedido nos últimos trimestres, em que as revisões feitas sobre os resultados das empresas são feitas para baixo, isto é, existe uma diminuição da estimativa dos resultados que as empresas vão reportar, a verdade é que neste primeiro trimestre não se verificou. Não só não se verificou, como as expectativas foram revistas por cima, e a verdade é que as empresas, na sua grande maioria, superaram estas expectativas. Podemos ver no gráfico à esquerda que no principal índice de ações americano, os earnings per share cresceram 27% no trimestre. O setor que liderou, como o Pedro falou aí bem, foi o tecnológico, com 96% das empresas a superar as expectativas. Sendo que todos os restantes setores, e isto também é muito relevante para nós, apresentaram resultados bastante sólidos e acima do esperado, com crescimentos também em double digit, o que é muito interessante. Passando agora ao próximo slide,
nem tudo é positivo e queremos destacar um tema que também é muito relevante para nós e que toma um peso na nossa análise, que é a dívida pública norte-americana. Para vos dar uma ideia, se desde o nascimento de Jesus gastássemos 10 milhões por dia, aos dias de hoje tínhamos gasto algo como 7,4 trilhões. Para terem noção, a dívida americana neste momento é de 39. Portanto, bem acima deste valor que vos disse. Podemos ver o gráfico à esquerda, que nos mostra este aumento constante, que é algo preocupante, está em máximos e tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. À direita, temos a dívida do Tesouro Americano a 30 anos, que neste momento já se encontra acima dos 5% de yield. Estamos a falar em máximos desde julho de 2007. Prosseguimos agora para a situação na Europa, e a verdade é que a dependência energética na Europa é muito grande. Nós somos altamente dependentes quando falamos em energia. Temos aqui o gráfico da esquerda para vos mostrar este rácio de importação de energia na Europa e, como vemos, atualmente cerca de 60% da energia que necessitamos é importada. Vimos esse impacto na evolução dos mercados acionistas nos últimos tempos, que derivado desta dependência e, no fundo, por não ter a capacidade de produção própria, fica à mercê do choque de oferta e procura. Pelo lado positivo, a Europa ainda está com um desconto enorme face aos Estados Unidos. Vemos no gráfico da direita que tem uma estimativa de price to earnings de 15,5, bem abaixo do principal índice acionista americano. Estima-se que as ações europeias estejam então com um desconto de 25% face às ações norte-americanas. E isto é transversal em todos os setores. O que nos leva a crer que os investidores podem estar a subvalorizar o potencial europeu, principalmente num cenário otimista, onde acreditamos que vai existir um acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos, em que isto vai estabilizar e vai voltar a uma situação onde não vamos estar tão dependentes, ou vamos estar dependentes, mas os preços vão estar mais controlados. Não é? Para mercados emergentes, destacamos aqui algumas economias. Estas classes de ativos têm vindo a valorizar bastante. O Pedro destacou a Coreia do Sul, eu destaco também. Vemos aqui na Coreia do Sul uma oportunidade particularmente interessante pela possibilidade de investir em empresas líderes no segmento de memória, semicondutores, infraestrutura ligadas à inteligência artificial e a múltiplos muito atrativos face a muitos concorrentes globais. Okay? Esta combinação entre este crescimento que tem sido reportado e as valorizações mais baixas continua a justificar, porque nós podemos olhar para aquilo que foi o desempenho e pensar, bem, isto já cresceu imenso. Será que devemos continuar a estar investidos? Nós queremos que este crescimento estrutural e estas valorizações ainda baixas face à média justificam continuar a investir no mercado coreano. A Índia apresenta uma dinâmica aqui particularmente diferente. Trata-se de uma das poucas grandes economias mundiais com forte crescimento demográfico, ao contrário do que acontece em todas as desenvolvidas. Este fator suporta um crescimento estrutural relevante, impulsionado pelo aumento de consumo interno, investimento em infraestruturas e a expansão, obviamente, da capacidade produtiva. Para além disso, continua a ser uma das economias com maior crescimento do PIB a nível global. O México beneficia claramente do tema do nearshoring dos Estados Unidos. A proximidade geográfica, combinada com esta deslocação gradual da produção da China para países mais vizinhos, cria, pensamos nós, uma oportunidade significativa para a economia mexicana, sobretudo a nível industrial, logística e de infraestruturas. O México beneficia também de uma coisa que vão ver e conseguem olhar ali no gráfico do lado direito, que é as suas reservas de terras raras. Quem também pode beneficiar disto é o Brasil, que, para além de ser um importante produtor de petróleo, como sabemos, o país possui uma abundância em matérias-primas estratégicas que são essenciais para a economia global. Este gráfico mostra precisamente a relevância dos mercados emergentes na produção destes diversos materiais críticos. Estamos a falar de cerca de 50% da produção mundial de cobre provém dos países emergentes, vemos ali o lítio, vemos a prata, e isto são recursos fundamentais para o desenvolvimento de infraestruturas, eletrificação, transição energética e falando nos data centers, para a expansão da construção dos mesmos. E por falar em data centers, vamos agora aqui. Passando aqui para os temáticos BKPGA, que é que falámos do MegaTT, estes temáticos estão incluídos nos fundos, são menos
são menos do que no fundo temático, mas vamos analisando os temas e tendências e hoje gostávamos de destacar aqui alguns temas que pensamos serem relevantes a médio e longo prazo e que fazem todo o sentido. Portanto, do lado direito temos um gráfico que espelha a redução significativa dos custos de lançamento de foguetes espaciais, refletindo como esta evolução tecnológica tem vindo a acelerar a industrialização do espaço, que cria várias oportunidades, como, por exemplo, comunicações, conectividade, na parte da defesa, satélites, e quem sabe um dia a possibilidade de termos data centers no espaço. Ao mesmo tempo, a eletrificação da economia, e já passando aqui para o gráfico do lado esquerdo, aumenta a procura por diversas matérias-primas essenciais para a construção de, por exemplo, baterias. Portanto, toda esta transformação digital a que temos assistido entra agora numa nova fase, em que, mais do que toda a parte digital, é necessário investir em infraestruturas físicas. Ok? E isto, obviamente, traduz-se numa maior utilização de matérias-primas. Pedro, vamos mudar o tema e passamos ao lado mais ligado às obrigações? Vamos a isso. E vamos começar pelas taxas de juros, que estão intrinsecamente ligadas ao comportamento das obrigações. E o início do ano, bem, tínhamos a expectativa de manutenção de taxas na zona euro e no outro lado, o Atlântico, a expectativa era de que a Reserva Federal realizasse até 2 cortes. Nem 6 meses passaram e agora temos realidades completamente diferentes. Do lado americano, o mercado está agora a contar com uma subida de taxa de juros. Temos também de salientar a mudança na presidência da Fed. Saiu Jerome Powell, entrou Kevin Warsh. Warsh, que até agora tinha mostrado ser mais a favor dos cortes de que Powell, e numa das suas intervenções, na altura da tomada de posse, diz que procura aplicar umas reformas na instituição para garantir o cumprimento do seu duplo mandato, que é a estabilidade do mercado de trabalho e, por outro lado, o controle da inflação. Já outros membros da Fed, que também advogavam cortes de taxas de juros, neste momento reconhecem que existe impacto na inflação por via deste choque nos preços da energia e, como tal, as próximas minutas das reuniões do Fed não deverão conter, pelo menos é o que os analistas indicam, indícios de descidas de taxa de juros. Já aqui deste lado do Atlântico, o BCE, bem, os analistas agora estão com a expectativa de 3 subidas de nível de taxa de juros. Nível da inflação, que já estava acima dos 2% do BCE, continua, vamos dizer, o termo sticky, e este choque energético, provocado pelo encerramento do Estreito, só veio aumentar esta pressão inflacionista. E considerando que o mandato do BCE apenas se debruça sobre esta vertente, alguns membros já se mostraram favoráveis à subida de taxas já neste mês de junho. No entanto, esta opinião não é consensual, pois a economia da zona euro, vamos dizer, está a abrandar, e taxas mais elevadas agravariam este cenário, pois o custo do dinheiro tornar-se ainda mais caro. Ainda assim, e com estes movimentos nas taxas de juros, podemos dizer que a oportunidade nas obrigações persiste. Quem já nos segue nestes webinars e nos nossos outlooks deve reconhecer este gráfico, que mostra que as yields continuam bastante atrativas, tanto em termos relativos como absolutos. Desde o início do ano, as yields registaram subidas, frutos destes acontecimentos geopolíticos que temos vindo a mencionar nesta call. E, a título de exemplo, se investíssemos em obrigações de empresas investment grade com maturidades entre os 3 a 5 anos, à data de hoje, obteríamos uma yield anualizada de 3,5% por ano. Portanto, ainda algo simpático. E, estando visto o nosso enquadramento, vamos agora apresentar aqui o nosso posicionamento por classe de ativo. Mais uma vez, quem nos acompanha, pode já ver aqui uma diferença face ao nosso posicionamento do início do ano. Estamos, neste momento, neutrais a ações. Reconhecemos, no entanto, que ainda existem alguns perigos à espreita, tanto no panorama macroeconómico como geopolítico, mas mantemos uma visão positiva para o médio e longo prazo e identificamos oportunidades que merecem ser exploradas, nomeadamente fora das large cap americanas. Mantemos a sobreexposição à classe de obrigações, privilegiando maturidades intermédias, e já que estamos nas obrigações, vou passar aqui à nossa visão por subclasse,
onde aproveito para dizer que estamos subexpostos a obrigações de investment grade e à yield, em detrimento da dívida pública, onde vemos pouco valor e um maior risco de mercado. Ok, portanto, preferimos a dívida de empresas. Exatamente. Ok, obrigado. Olhando para as ações, mantemos a nossa subexposição aos Estados Unidos e aqui nós tentamos fugir da armadilha da concentração nas 7 a 10 magníficas, como explorando também posições nas médias empresas, em empresas de elevado dividendo e depois também alguma exposição a um índice equal weight, ou seja, em que todas as ações apresentem o mesmo peso sobre o principal índice americano. Nas ações da Europa, mantemos a sobreexposição, dada a atratividade que acabámos de ver, e para tal, também fazemos aqui alguma diversificação. Estamos em empresas com dividendos elevados, médias empresas e empresas de value. Mantemos a neutralidade da Reino Unido e Japão e reforçamos a sobreexposição a mercados emergentes pelos motivos que acabaste de elencar. Miguel, tendo visto aqui o nosso posicionamento, qual é a melhor maneira de tirarmos partido deste posicionamento? Ok, vamos a isso. A melhor solução é, obviamente, de forma a beneficiar desta visão que o Pedro esclareceu e bem. Relembro, podem fazer as questões, sejam à vontade para fazer qualquer tipo de questão. Temos aqui a nossa oferta para todos os perfis de risco, desde o mais conservador ao mais agressivo, temos uma solução. É nestes veículos que implementamos toda a gestão global e diversificada e aquilo que procuramos é selecionar os melhores ativos de acordo com o perfil de risco de cada investidor, ok? Podemos passar às nossas outras soluções, às nossas soluções de investimento buy and hold. Como o Pedro falou, neste contexto ainda atrativo em termos de yields, lançámos 2 fundos de obrigações com maturidades definidas, em 2028 e 2034. O 2034 já se encontra disponível para subscrição e o 2028 estará disponível na próxima semana. Temos também para oferta, já em prateleira, o 2027 e o 2030, e estes 4 fundos buy and hold procuram oferecer maior previsibilidade de retorno e visibilidade temporal, porque existe a possibilidade de escolher a data de maturidade que o investidor tiver preferência. Portanto, dando um exemplo, pode o investidor colocar uma parte do capital numa opção mais de curto prazo, seja o 2027 ou o 2028, e o restante colocar numa parte onde tem prazos mais longos, o 2030 ou até o 2034. Relembro que todas estas soluções são em formato PPR, tendo associado os respectivos benefícios fiscais. Ok? E para fechar aqui a nossa apresentação, deixamos aqui este gráfico. Vai dar que pensar. E o que é que temos neste gráfico? Vemos os últimos 30 anos em termos de evolução das ações americanas. E atenção, esta evolução está ajustada à inflação. E por outro lado, temos a variação do poder de compra do consumidor americano. E o que é que podemos concluir? Que se não tivéssemos investido €1, deixássemos só o dinheiro na nossa conta paradinho, nestes últimos 30 anos estaríamos a perder dinheiro em termos relativos cerca de 50%. Por oposição, se estivéssemos investidos nas ações americanas, volto a relembrar, isto também está ajustado à inflação, no mesmo período estaríamos a ganhar cerca de 800%. Uma grande diferença. É uma grande diferença. É uma grande diferença, dá que pensar. Com isto, finalizamos aqui os nossos 20-25 minutos. É um gosto ter-vos desse lado. Como o Miguel frisou aí bem, façam-nos chegar as vossas perguntas. Nós estamos cá para responder. Já temos aqui algumas perguntas, sabes? Vamos aqui dar uma vista de olhos às perguntas que temos. Vou só colocar aqui neste ecrã. Vamos abrir aqui o Q&A. Esperemos que sim. Ok. Pedro, vou começar aqui, já que falaste nas obrigações, vou começar aqui com esta questão. Com esta subida das taxas de juros, faz sentido investir nos vossos fundos de obrigações? Qual a diferença entre o Banco Inter Obrigações e a vossa oferta de fundos com datas de maturidade? Sim, acabámos de ver que com este conflito existiu uma subida das taxas, uma subida das yields, portanto temos maior rentabilidade, portanto investidores que queiram entrar agora
vão esperar melhores retornos do que no início do ano. Portanto, é uma oportunidade que continua atrativa. A diferença entre o obrigações e a oferta de maturidade definida está mesmo aqui onde está a pergunta, que é: não tem previsibilidade, portanto o investidor pode permanecer, não vou dizer ad eterno, mas por muito, muito tempo no fundo, enquanto estes fundos de maturidade definida é mais para um investidor que sabe que, ok, nestes próximos 2, 3, ou no caso do 34, cerca de 8 anos, não vou precisar de alocar este dinheiro, portanto vou aparcá-lo neste fundo. Sei que ao entrar neste momento vou ter esta yield, portanto vou ter este retorno por ano. Estou aqui e consigo comparar esta solução com uma outra solução, como por exemplo um depósito a prazo, e vão ver que, se tiverem mais uma vez a disponibilidade de tempo, é uma oferta bastante competitiva face a esses produtos. Ok, obrigado. Passamos aqui à próxima questão. Aqui. Se o fundo de Mega TT tem subido muito nos últimos meses, quais as razões? Se devemos investir neste fundo ou num banco terceiro? Ok, boa pergunta. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Bem, sobre o que beneficiou o MegaTT, foi alguns dos temas que já falámos, portanto, a economia espacial, os semicondutores, a inteligência artificial, este tema da eletrificação, e além disso, muitas empresas estão expostas a este ciclo falamos de data centers, energias, digitalização, portanto, têm vindo a beneficiar. É um fundo mais temático, mais concentrado, com maior volatilidade e todos os outros devem ser vistos como numa ótica de longo prazo, mas deve ser integrado numa carteira diversificada, ok? Relativamente... Ou seja, estar investido num não significa não estar investido no outro. Deve ser uma visão complementar. Exatamente. O Banco Inter 100 acaba por ser um bocadinho diferente, porque é um fundo global, não é temático, é mais diversificado, e acaba por ter exposição a uma ampla exposição a mercados internacionais. Falamos de Estados Unidos, Europa, emergentes, com a nossa alocação. Acaba por ser um fundo diferente e como Pedro disse, é uma solução da oferta da nossa gama perfilada, enquanto que o MegaTT é um fundo de temas e tendências, é um fundo temático, ok? Ver se temos aqui mais questões. Ok. Vamos aqui a esta questão. Relativamente à Índia, existe alguma expectativa de melhoria de resultados e prazo neste mercado emergente? Ok. Em relação à Índia, claro que existe uma estimativa de melhoria de resultados, porque, como falámos, é uma economia que tem um grande potencial. O PIB continua a crescer, as empresas têm abrandado um bocadinho e têm sido um bocadinho prejudicadas também por este cenário geopolítico que estamos a ver, mas continua sem dúvida a ser uma das nossas apostas para o futuro e continuamos a ver que lá está, eles vão beneficiar desta capacidade, desta demografia que têm, o consumo vai crescer, vão investir também em infraestruturas e apesar de, o Pedro mostrou, não sei se queres partilhar, temos ali no Market Monitor a performance tem sido realmente abaixo dentro daquilo que são as economias emergentes. No entanto, acreditamos que tem todo o potencial de recuperação e faz todo o sentido estarmos investidos em Índia, uma parte da nossa exposição a mercados emergentes. Vamos aqui procurar. Ok, estas já estão. Deixa eu aguardar mais um bocadinho, Pedro, aqui por. Sim, não. Tornem a sessão mais interativa. Façam-nos chegar as vossas perguntas. Deixa eu esperar. Já estão a partilhar o quadro, certo? Certo. Sim, sim. Existe ainda uma sugestão no chat. Ok, estou aqui a ver, Fernando, obrigado. Deixa a sugestão de um híbrido PPR peer-to-peer
a definir posteriormente. Exemplo, scrambleup.com, Google Scrambleup. A ideia era financiar empresas através de dinheiro dos participantes. Ok, este tipo de soluções neste momento não está na nossa... Não está na nossa... está no pipeline. Está no nosso pipeline, parece-nos aqui uma coisa um bocadinho diferente. Nós temos, Pedro, também podes ir abaixo, temos a gama perfilada, vamos só mostrar aqui, onde conseguem investir nos nossos ativos. Ok. Já vai. Na componente aqui acionista, temos aqui a possibilidade de ter vários fundos com tipos diferentes de perfil de risco e neste momento essa solução, deixando aqui uma resposta, agradecemos a sugestão, mas não está nas nossas ideias agora abrirmos outro fundo com uma solução destas, mas obrigado. Muito bem, não existem mais questões colocadas, pelo que se quiserem encerrar a sessão. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos e uma boa tarde. Uma boa tarde.